para alguns de vocês. Bem-vindos a este webinar da Laudato Si. Meu nome é Lindley Moma, sou diretora de Advocacy do Movimento Católico Global pelo Clima. Tenho o prazer de ter todos vocês aqui. É uma honra ter todos vocês neste diálogo sobre energia e combustíveis fósseis. Vamos falar sobre desinvestimento, direitos humanos, e é um momento muito importante para discutir sobre isso em relação às instituições religiosas. Antes de tudo, eu gostaria de convidar vocês a prestarem atenção sobre como escutar as traduções simultâneas. Estamos fazendo o evento em português, espanhol, italiano, francês, polonês. Então, basta escolher o idioma de sua preferência. E também há uma seção para os comentários, e vocês podem digitar ali de onde vocês estão acompanhando. Podem também colocar as suas perguntas. E vamos tentar responder as perguntas no final do evento. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui e celebrar a Semana Laudato Si com vocês. Este webinário vai destacar as iniciativas de desinvestimento, a crise da Covid, a emergência climática, e é também um chamado de atenção às práticas de trabalho perigosas da indústria de combustíveis fósseis. E vamos destacar como os combustíveis fósseis pioram a saúde de todos nós. E é um momento tão importante para discutir sobre isso, porque podemos ver uma transição no mundo. Ontem foi lançada uma declaração da Agência de Energia Internacional sobre essa questão. Então, temos convidados hoje para falar sobre esse tema e para falar sobre o desinvestimento católico. Se vocês são do Movimento Católico Global pelo Clima, vocês podem ter acompanhado na segunda-feira que várias instituições religiosas desinvestiram em combustíveis fósseis, e estamos muito felizes com este movimento, e vamos ter alguns representantes de organizações que também desinvestiram, vão contar as suas histórias para nós. E antes de dar continuidade e apresentar os convidados, eu gostaria de dar início a este momento com uma oração, lembrar também da crise na Terra Santa e a crise entre as fronteiras de Marrocos e Espanha. Então, me acompanhem na oração da Laudato Si. Eu espero que isso apareça na tela. Como eu disse, vai ser a oração Laudato Si. Deus Criador, nós vos agradecemos pelo dom da vida que tecestes com amor. Nós confessamos que não temos cuidado da vossa criação. Vosso mundo fica mais quente, mais faminto e mais doente, e as pessoas e o planeta clamam por esperança. Em vosso amor, Senhor, nós respondemos, pois sabemos que as coisas podem mudar. Dai-nos a coragem de dar vida à Laudato Si, para cuidar de todas as comunidades e espécies que sofrem pelos danos ambientais. Abençoai todos os que trabalham por uma ecologia integral, para que possam inspirar outras pessoas a descobrirem vosso gosto em nosso belo mundo que sofre. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que ótimo. Então, agora é a hora de apresentar os convidados. Eu estou encantada com esta mesa que temos hoje. Vou começar apresentando Bill McKibben. Como vocês sabem, ele é um autor e ambientalista, também é fundador da 350.org. Ele ganhou o prêmio Gandhi, o prêmio Thomas Merton. É um prazer ter você conosco e estou ansiosa para ouvir as suas palavras de sabedoria. Também eu gostaria de apresentar a Claire Fussell. Ela é consultora ambiental da Diocese de Bristol e conselheira da
comunidade agrícola de Hazelnut, que é uma comunidade cristã em crescimento em Bristol. Ela é apaixonada por unir a fé cristã com a ação ambiental e faz parte do comitê diretivo da Fé pelo Clima. Muito obrigada por nos acompanhar, Claire. Depois temos Vossa Excelência, o Bispo Brendan Leahy, da Diocese de Limerick. Ele é prelado irlandês da Igreja Católica e Bispo de Limerick desde 2013. Ele serviu como professor de Teologia Sistemática na Mater Dei e no St. Patrick's College, em Maynooth. Ele é autor de várias publicações e artigos sobre temas como paz e perdão, ecumenismo e espiritualidade. Muito obrigada, Vossa Excelência. Ótimo. Também temos a Sua Eminência, o Cardeal Hollerich, nos acompanhando. E o Cardeal Hollerich é de Luxemburgo e presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, e é o presidente da Comesse desde 2018, foi professor de francês, alemão e estudos europeus na Universidade de Sofia. Muito obrigada. Também temos da África do Sul, Ripsby Tublata, que faz parte do Instituto de Paz Dennis Hurley. Ela graduou-se em Relações Internacionais e Política pela Universidade da África do Sul. Ela é especializada no conflito humanitário em Cabo Delgado, em Moçambique, e no deslocamento de pessoas de suas terras ancestrais na República Democrática do Congo. É apresentadora voluntária na estação de rádio, Rádio Veritas. Muito obrigada por estar conosco. E neste momento, vamos apresentar um vídeo do Vaticano, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Olá, saudações do Dicastério do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Nós somos Homo sapiens, mas às vezes somos um pouco esquizofrênicos. Sabemos que os combustíveis fósseis estão causando a crise climática e destruindo nosso planeta, mas ainda assim continuamos investindo nos combustíveis fósseis sujos. É um imperativo moral, mudar o rumo. A ciência está ditando esse caminho. Também é um moral imperativo para nossas irmãs e irmãos ao redor do mundo que já estão sofrendo devido à crise climática e não podemos levar eles e elas a mais sofrimento. Também temos que pensar em nossas crianças e em nossa pegada ecológica. A Terra é a criação de Deus. Nosso chamado é cuidar da criação. Então, precisamos ter coragem e desinvestir. O Papa Francisco já nos pediu isso. Em 2013, na encíclica Laudato Si, as diretrizes para implementar a Laudato Si em 2020 mencionam claramente que não podemos investir em empresas que investem em combustíveis fósseis. E agora, mais recente, na plataforma de ação Laudato Si, onde famílias, paróquias, universidades, movimentos sociais podem acompanhar, também incentivamos o desinvestimento em qualquer atividade ou empresa que usa os combustíveis fósseis. Então, vamos ouvir esse chamado do Papa Francisco para desinvestir em combustíveis fósseis e proteger a nossa casa comum. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Josh. Isso foi um ótimo chamado à ação. Apreciamos muito essa mensagem. E vamos agora dar continuidade e falar sobre o desinvestimento. E gostaria de perguntar duas perguntas ao Bill.
apesar das campanhas de desinvestimento em combustível fóssil, a emergência climática e a crise de biodiversidade, ainda vemos o crescimento da indústria de combustíveis fósseis. Ontem mesmo vimos o relatório sobre o aspecto negativo dessa indústria. Por que você acha que ainda existem argumentos que são negados? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por fazer parte deste momento. Eu aprecio muito por vocês me acolherem como metodista nesta reunião, mas é também uma oportunidade para agradecer a todas as lideranças na Igreja Católica que têm feito um trabalho incrível para tornar o desinvestimento nisso que agora se tornou a maior campanha de desinvestimento na história. Combustíveis fósseis continuam crescendo, mas não no mesmo ritmo que há 10 anos atrás. Naquela época, era a maior indústria do mundo. Exxon era a segunda maior empresa da Terra, e já não é o caso. Agora estão diminuindo devido ao trabalho das pessoas em várias frentes, e o desinvestimento é um desses trabalhos importantes. E nós sentimos isso ontem com a Agência de Energia Internacional, que anunciou que, se vamos alcançar os objetivos, as metas da Cúpula de Paris, então não podemos desenvolver nada mais de novo na indústria de combustíveis fósseis. E por isso quer dizer que precisamos investir em outras energias. A agência dizia que chegou a hora de todos desinvestirem. Nem todos conseguem questionar as coisas como o Padre Josh falou no vídeo, mas podemos começar a questionar e buscar essa necessidade de mudança. Eu acho que o seu microfone está no mudo, Lindley. Isso tinha que acontecer. Obrigada. Então, apesar de que a agência declarou isso ontem, sabemos que ainda há muito por ser feito. E não só na nossa vida, mas na vida das próximas gerações. Então, o que mais podemos fazer em nossos movimentos? Esses movimentos religiosos e na campanha para acabar com os combustíveis fósseis. Então, a pergunta-chave aqui sempre se trata de uma questão de tempo. A mudança climática é a primeira crise humana que realmente tem um quadro de tempo. E ninguém tem um plano sobre como voltar a congelar o Ártico quando derreter, por exemplo. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que temos que nos mover de uma maneira muito rápida. Isso é difícil para as instituições. Por isso que é tão importante que o Papa Francisco tenha publicado o Laudato Si há 6 anos atrás. Eu acho que a Igreja Católica, sendo uma instituição tão grande, que leva tempo para conseguir colocar-se toda em movimento, mas quando consegue, isso gera um impulso, e é um impulso que precisamos muito agora. Os cientistas já nos deram um prazo, falaram que se até em 2030 não conseguirmos cortar as emissões do planeta pela metade, então as chances de alcançar as metas do Acordo de Paris vão ser impossíveis. Então, essa é uma mudança enorme, e uma das maneiras para conseguir alcançar isso é cortar os investimentos em combustíveis fósseis. Então, todas as dioceses, todas as paróquias, todas as instituições precisam, não daqui 5 anos, mas agora, a dar esse passo que é gratuito, não há gastos. É enfrentar a batalha de desinvestir em combustíveis fósseis. E pensando nas diretrizes sobre
os combustíveis fósseis, qual é a implicação disso para o movimento mais amplo de desinvestimento? Eu perdi você por um segundo. Você consegue me ouvir agora? As diretrizes do Vaticano, qual foi a pergunta? O que eu estava perguntando... Pode falar, eu acho que agora vai funcionar. Sim, ok. Vou só falar. É extremamente importante a Laudato Si é o documento mais importante para esse movimento ambiental nas últimas décadas, e dentro das ações que ajudam a colocar ela em prática, o desinvestimento é uma das maneiras mais fáceis de colocar isso em prática, e está sendo copiada por pessoas ao redor do mundo. E gostaria de encerrar dizendo que uma das coisas que aconteceu é que nós estamos vendo esse movimento da juventude que está aumentando e ajudando nessa campanha do desinvestimento. Se queremos provar que o Espírito Santo atua no mundo, podemos pensar nessa pequena jovem da Suécia e um papa não tão jovem da Argentina, que estão ajudando a orientar esse movimento de desinvestimento a nível global. Obrigada, Bill. Realmente, uma estudante da Suécia e um papa da Argentina. Também há outros que estão ajudando a conduzir esse movimento e estão ajudando a criar esse movimento de desinvestir. E eu queria reforçar que na segunda-feira, 36 instituições religiosas desinvestiram de novembro até agora, se comprometeram a desinvestir, são do Brasil, da Argentina, Índia, Filipinas, Uganda, Itália, Espanha, Suécia, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos. Então, estamos muito felizes de publicar este anúncio de desinvestimento, e nos últimos dias também tivemos 5 mais instituições que se comprometeram a desinvestir. Temos os freis franciscanos, também a província da Companhia de Jesus, na Angola, também a Arquidiocese, a Comissão de Justiça e Paz Arquidiocesana de Luanda, na Itália, o Grupo Missionário Arcego, me desculpem se não estou falando italiano bem, e também é incrível saber que a Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, que é uma comunidade que existe há 35 anos, também desinvestiu. E é uma associação que lida com 500 centros. Então, é uma grande alegria dizer que o desinvestimento está acontecendo e os católicos estão conduzindo esse caminho. Então, agora eu gostaria de chamar a Claire Fussell, coordenadora ambiental diocesana da Diocese de Bristol. Claire, como você fez a Diocese de Bristol fazer o compromisso de desinvestimento em 2021 e colocar a meta de zerar as emissões líquidas? Muito obrigada, Lindlin. Estou feliz de estar aqui com vocês e participar deste evento incrível. É uma alegria estar com todos vocês. Eu sou a conselheira ambiental da Diocese de Bristol, na Inglaterra, e é uma de 42 dioceses na Igreja da Inglaterra, e fomos a primeira a discutir a crise climática em 2019, e
colocar a meta de emissões líquidas zero até 2030, e fizemos parte desse anúncio agora na segunda-feira de desinvestimento. E é incrível ver quantas pessoas também assumiram esse compromisso nos últimos 5 dias. É incrível como a Igreja Católica ajudou a inaugurar esse movimento das instituições religiosas de desinvestimento. Não foi uma iniciativa fechada de uma igreja específica, um grupo específico, mas foram várias iniciativas que se juntaram. E na nossa diocese, vários grupos se uniram, então, nessa mesma preocupação. E iniciamos esse processo para uma política ambiental. E, ao mesmo tempo, as igrejas individuais começaram a criar essa conscientização dos combustíveis fósseis e da crise climática a partir de relatórios do IPCC. E, assim, criaram a moção de conscientizar sobre a crise climática a nível diocesano, e, a partir daí, começaram a entender a prioridade. Então, ao mesmo tempo que houve uma iniciativa de paróquias individuais, também houve um movimento comunitário, e também conseguimos alcançar um diálogo da igreja com o governo na Inglaterra para alcançar esse objetivo de emissão líquida zero até 2030. Então, os últimos meses foram muito agitados, esse movimento está crescendo junto da igreja e está ajudando nessa organização do movimento de desinvestimento. E há muita oração também neste movimento. Foi bonito ver que houve um efeito dominó de uma igreja que levou outras a participarem também. Clay, que jornada incrível! Eu gostaria de voltar um pouco ao início. Qual foi o momento decisivo que despertou essa ação urgente para acabar com os combustíveis fósseis? E ao longo dessa jornada, ao tomarem essa decisão, quais foram os obstáculos que vocês encararam? Em termos da decisão de desinvestimento, isso começou no contexto de haver criado a Comissão Ambiental. Então, isso fez parte das nossas intenções. E compreender a crise climática foi o que levou a entender a necessidade de agir pelo desinvestimento em combustíveis fósseis. Tivemos que pensar sobre todos os nossos investimentos em carvão e levamos isso ao Instituto de Finanças. Nunca tivemos que conversar sobre se devíamos desinvestir ou não, mas sim como desinvestir, pois sempre houve um reconhecimento da crise. É um moral imperativo, como dizia o Father Josh no vídeo. E são os combustíveis fósseis que continuam a degradar o meio ambiente. Então, tínhamos isso como princípio, e o difícil foi pensar nas maneiras práticas de agir. Nossas dúvidas eram sobre como isso atingiria nossas comunidades, a sociedade, como ajudar as pessoas a se conscientizarem também. Então, nós convidamos os gerentes de investimento para participarem das conversas, para que também se conscientizassem da necessidade de desinvestir em combustíveis fósseis. E eles compreenderam a necessidade de reajustar a maneira como as finanças eram organizadas e de entender a responsabilidade das empresas de combustíveis fósseis. E depois dessa conversa, nós também chegamos à organização pedindo para o desinvestimento em relação às instituições de educação católica. E também
a agência ambiental no Reino Unido. Ficamos muito felizes de entrar em contato com essas diversas organizações. Muito obrigada, Claire. É muito bom realmente ajudar outras organizações a desinvestirem, e vocês são uma parceria muito importante neste movimento. Uma última pergunta: se você fosse recomendar a todas as dioceses para seguirem os passos de vocês, quais seriam 3 passos ou 3 coisas que eles devem fazer para realmente conseguir desinvestir em combustíveis fósseis? Eu acho que a primeira coisa é realmente abordar a questão do desinvestimento a partir do moral imperativo. E qual vai ser a nossa resposta para deixar de causar a emissão de carbono? Pensar nas nossas ações diretas e indiretas que afetam tudo isso. Então, se trazemos essas questões morais para a discussão, se torna mais fácil a nível eclesial. Um outro ponto importante é pensar que os ativos não estão salvos se continuamos investindo em combustíveis fósseis, pois são um recurso limitado. Então, o argumento moral e os argumentos estatísticos ajudam a facilitar esse caminho para que possam pensar na sua própria jornada de desinvestimento. Eu acho que você está no mudo de novo. Ok. Muito obrigada, Claire. Nós temos também Vossa Excelência, o Bispo Brandon, da Diocese de Limerick, mas antes de falar com o Bispo, eu gostaria de lembrar nossos convidados que esta sessão está sendo transmitida em diversos idiomas, com tradução simultânea, então, por favor, usem o idioma de sua preferência. Temos inglês, espanhol, português, italiano, francês, polonês e vietnamês. E gostaríamos de pedir que deixe seus comentários aqui no chat. Vossa Excelência, é tão bom estar contigo hoje. Nós agradecemos muito por todo o trabalho que você está fazendo na sua diocese. Gostaríamos de saber como foi a decisão de desinvestir e qual a importância de fazer um compromisso público de desinvestimento. Em primeiro lugar, obrigado, estou muito feliz de estar aqui. 3 palavras me vêm à mente: ouvir, agir. Eu, assim como muitos, tento viver por um mundo unido. Estou ouvindo o grito da criação, o grito dos jovens, o grito da própria humanidade e da criação. São como um GPS para as nossas ações. E o Papa Francisco nos lembra disso. Ele nos chama a fazer ações concretas, e a Laudato Si é um grande grito para a ação. E a ciência é clara. Os combustíveis fósseis, como nossa fonte de energia principal, é insustentável e danifica a nossa casa comum. Nós sabemos disso. 100 empresas de combustíveis fósseis são responsáveis por 17% das emissões de carbono no mundo. E sabemos que isso ajuda ao aquecimento global e que afeta ainda mais a crise ambiental. E tudo isso causa ainda mais injustiça, pois aqueles que menos contribuem para essa crise são que mais sofrem as catástrofes ambientais. Então, apenas em uma crise, há um amontoado de crises. A pobreza, a fome, as enchentes, a insegurança. Então, o desinvestimento em combustíveis fósseis e reinvestimento em energias renováveis é claramente o caminho a seguir para proteger a nossa casa
comum e protegê-la da destruição. Precisamos responder assim para a humanidade. Como disse o Papa Francisco, precisamos dessa transição energética urgente para salvar a nossa casa comum. Aqui na Irlanda, graças a uma campanha de 2 anos, promovida pela Agência de Desenvolvimento na Irlanda, a Irlanda se tornou o primeiro país no mundo, em 2018, a desinvestir publicamente da indústria de combustíveis fósseis. E no mesmo ano, os bispos irlandeses, na conferência episcopal, foi a primeira a anunciar o seu desinvestimento de ativos em combustíveis fósseis. E eu sei que na Irlanda, muitas dioceses estão fazendo um ótimo trabalho para promover a agenda Laudato Si. Então, me parece que em nossa diocese, não podíamos continuar com investimentos em combustíveis fósseis. E então foi a nossa forma de ter a coragem de realmente cuidar. Ter a coragem de cuidar e dar o passo nessa direção. Então, o desinvestimento em combustíveis fósseis se tornou o nosso passo em nossa diocese, o primeiro passo para cuidar da criação. Muito obrigada. Realmente, quando vemos esse exemplo incrível da Conferência Episcopal da Irlanda, é um ótimo exemplo para seguirmos. Então, como você admira todas as instituições católicas e religiosas que desinvestiram no período de novembro de 2020 até hoje? Temos em torno de 36 instituições que desinvestiram desde então. Bom, em primeiro lugar, precisamos pensar que não estamos fazendo isso sozinhos, estamos juntos podemos fazer a diferença. E o Papa Francisco, na Laudato Si, sempre diz que tudo está interligado. Então, podemos influenciar uns aos outros. E não podemos desestimar, desvalorizar esse movimento de cada um e que em conjunto cria esse movimento. E, de certa maneira, podemos ajudar outros a ver o nosso exemplo e eles podem pensar, então nós também podemos fazer isso. Por isso a importância de fazer um encorajamento público uns aos outros. Obrigada, Vossa Excelência. E gostaria de perguntar também, vocês já desinvestiram, fizeram isso publicamente, quais são os próximos passos que você vê e recomenda para as dioceses em relação ao desinvestimento? Primeiro passo é o anúncio público de compromisso pelo desinvestimento, mas há outros passos. E eu sempre me lembro de uma expressão de que uma pequena ação do outro lado do mundo pode ter um grande efeito ao redor do mundo. Por isso precisamos entender que os pequenos passos alcançam grandes mudanças. Precisamos pensar não só no passo de desinvestimento, mas entender que esse não é o único passo. Precisamos de toda uma jornada. E em seguida, precisamos entender que precisamos cuidar e abordar as outras áreas da igreja que dependem ainda das indústrias de combustíveis fósseis. Essa dependência em combustíveis fósseis é um problema de responsabilidade global. Então, não podemos só focar no desinvestimento, porque isso seria uma compartimentalização da ação ambiental. Tudo está interligado, precisamos lembrar disso. Cada ação está interligada. Então, cuidar da criação não está ligada só ao desinvestimento em combustíveis fósseis, está ligado às famílias, à fraternidade, às periferias. Então, estamos diante de uma complexa crise social ambiental
e que tem a ver com todos os aspectos de nossas vidas, de nossas paróquias, associações, congregações religiosas. Então, todos nós, em nossos pequenos passos, somos responsáveis. Questões práticas. O Papa Francisco coloca as cartas pastorais e isso nos ajuda. A Diocese tem colocado isso em nosso site. Dar mais informações às pessoas, compartilhar a sabedoria da Laudato Si, usar as redes sociais de uma maneira para conscientização. Mas nós precisamos tocar o coração também. É importante pensar na nossa mente, na nossa visão, mas precisamos atrair o coração. Oração, liturgia, poesia, precisamos dar atenção a isso. Por exemplo, temos o tempo da criação e a Semana Laudato Si, são 2 eventos muito importantes para colocarem mais ações de oração no coração das pessoas, e depois a ação mesmo. E assim vamos conseguir mudar nossos estilos de vida, com pequenos passos, com iniciativas de solidariedade, cozinhando apenas aquilo que precisamos comer, viver com simplicidade, cuidar uns dos outros, promover a vida das famílias. Podemos pensar também em iniciativas para ajudar na vacinação da Covid-19 global. É um passo extremamente importante. E, por último, entender que não fazemos nada sozinhos, muitos nos ajudam. Temos os objetivos Laudato Si, que estão sendo lançados no final dessa semana Laudato Si, e é um mapa de 7 anos para colocar essa ecologia integral em ação. E isso também vai ser um passo adiante, nesse primeiro passo para o progresso maior. Muito obrigada pelas suas palavras e todas essas alternativas que você nos trouxe, e realmente a plataforma de ação Laudato Si vai ser lançada no final da semana e oferece esse caminho para a igreja e para todos os órgãos eclesiais, e vai dar várias ideias para esse caminho, saindo dos combustíveis fósseis. E neste momento eu gostaria também de apresentar Vossa Eminência, o Cardeal Hollerich, presidente da Comece e arcebispo de Luxemburgo. É um prazer tê-lo conosco. Por favor, você poderia compartilhar por que você acha que é tão importante que as instituições católicas e religiosas continuem? Nós vemos as 31 instituições que eles investiram desde novembro, mas por que não podemos parar agora? Por que é importante continuar desinvestindo? E também, na sua opinião, qual é o impacto que estamos causando? Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, não me chame de Vossa Eminência, mas apenas de cardeal. Acho que isso está mais próximo de Cristo. Estamos em uma situação de urgência. Nós agora entendemos melhor como a mudança climática está desenvolvendo. E se não agirmos agora, será tarde demais. Alguns processos vão começar que não vamos conseguir parar. Por isso precisamos agir. E sabemos que o combustíveis fósseis é uma da razão principal. Precisamos mudar nossos estilos de vida, mas isso é muito mais difícil. Então, vamos começar com algo que é mais fácil. E como igreja, uma instituição religiosa, temos essa obrigação moral. Precisamos fazer isso a partir do nosso amor a Deus e amor ao próximo. Deus criou este mundo. Então, como podemos dizer, nossa, Deus, te amo, se não cuidamos, não fazemos nada para manter a sua criação? Como podemos dizer que amamos o próximo e aprendemos com a Fratelli Tutti, que não é só amar o próximo, que possa me ajudar também, mas o meu próximo são as pessoas na África do Sul, na Indonésia, no Vietnã, em todos os países.
E eles vão sofrer muito mais do que as pessoas na Europa com a crise climática. Então, nós temos que ajudar a fomentar essa fraternidade e sororidade humana para criar essa mudança. Precisamos começar com as coisas simples. Eu acredito que o desinvestimento em combustíveis fósseis comparado às outras coisas que precisam mudar também, na verdade, o ponto de partida mais fácil. E não podemos, na Comece, por exemplo, em relação ao Acordo Verde da Europa, se não apoiarmos tudo isso em nosso próprio estilo de vida, nossa mensagem, nossa proclamação da Boa Nova de Cristo não será credível. Eles vão dizer, vocês são as pessoas que poderiam ajudar na mudança e não fizeram nada. Então, eu acho que é muito urgente ajudarmos nisso. Muito obrigada, Cardeal Hollerich. E sabemos do trabalho recente que você fez, conduzindo a Arquidiocese de Luxemburgo e a Comece no desinvestimento. Quando você falou da justiça social e do próximo, que não é só quem mora próximo de nós, mas em todos os lugares do país, do mundo, como conduzir essas iniciativas? Como você pode... Vejo aqui alguns comentários também. Os católicos estão perguntando como fazemos isso, como conduzir as dioceses para realmente desinvestir. Os bispos são pessoas muito ocupadas. Eles precisam olhar para milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, eles vão dar atenção às coisas que as pessoas, os batizados, o povo de Deus, está preocupado. Então, vocês precisam escrever para os seus bispos. Eu acho que eles ficam felizes. Os bispos não são jovens, é importante lembrar também. Mas somos como avós que normalmente ouvem aos seus netos e netas. Tem uma relação próxima com os netos e netas. Então, por favor, jovens, falem com seus avós, bispos, sobre o desinvestimento. Brilhante. Isso é um chamado muito claro à ação. E eu acho que todos realmente sentem essa necessidade de pedir aos bispos que desinvistam. Uma outra pergunta, Cardeal Hollerich, é algo que o bispo também falou, que é sobre a plataforma de ação Laudato Si. Há um caminho desafiador adiante para investimentos limpos para as instituições religiosas. Então, conte para nós sobre esse papel da plataforma de ação Laudato Si para os investimentos em energias limpas. Então, as instituições religiosas e as dioceses precisam lidar com as finanças. Então, tudo em que investem é parte do negócio da igreja local para pagar os trabalhadores e para manter as instituições e os estabelecimentos. Quando eu falo para alguns jovens, às vezes eles pensam, não, deveríamos ganhar o máximo de dinheiro possível e depois usar esse dinheiro para fazer o bem. Eu acho que isso é uma presunção extremamente errada. Precisamos agir de acordo com a doutrina social da igreja. E podemos falar, proclamar o evangelho e, por outro lado, não fazer nada. Isso é muito paradoxo. Ou seja, nós podemos ganhar menos dinheiro do que antes. E precisamos aceitar isso e ficar feliz com isso. Porque o bem que queremos fazer mais adiante, não vamos fazer agora, mas será investido de outras formas, em outros ramos. Em Luxemburgo, por exemplo,
temos alguns projetos de moradia onde investimos o dinheiro. Então, que tipos de casas estamos construindo? Quais materiais estamos usando? Como essa construção das moradias está afetando a mudança climática? O que fazemos para a proteção da vida? Todas essas questões precisamos considerar. Senão, eu acho que a nossa mensagem do Evangelho não será credível. Obrigada, muito obrigada, Cardeal, pelas suas palavras inspiradoras. Cardeal, minha última pergunta para você é sobre este ano. Nós temos 2 grandes eventos, a COP26, sobre mudança climática e a crise climática, e a COP15 sobre biodiversidade. E sim, muitas instituições católicas estão desinvestindo agora, mas a maioria ainda não. Então, à luz de todas essas oportunidades principais deste ano, o que você diria para os católicos, das instituições católicas, para fazerem diante desses eventos principais? Tanto para inspirar o desinvestimento, quanto para alcançar um movimento mais amplo de desinvestimento. Eu acho que vai ser uma boa ocasião para todas as dioceses e organizações religiosas que ainda não decidiram sobre desinvestimento, para que o façam. Porque nós conhecemos os políticos. Os políticos, às vezes, têm boas ideias, mas são apenas ideias entre os políticos e não conseguem colocar em ação. Se o eleitorado não pressiona para a mudança de paradigmas, os políticos não vão fazer nada. Então, nós, a igreja, as pessoas das bases, nós que não estamos a nível do Estado, precisamos mostrar aos políticos que é nosso verdadeiro desejo e que significa que nós aceitamos uma certa perda de ganhos para poder salvar o planeta. Isso parece simples, mas os políticos funcionam assim. Precisamos pressionar como movimentos de base, inclusive os bispos e os cardeais, precisamos mostrar que isto é importante para nós. E nós mostramos isso não só pelos nossos lábios, pronunciando frases bonitas, mas mostramos planos concretos de desinvestimento e investindo em outros ramos de energia e mostrando que estamos prontos, sim, para perder dinheiro, para ganhar vida. Vida não só para nós, mas vida para nossas irmãs e irmãos que estão na terra inteira. Eu acho que a crise é muito alta. Precisamos agir, porque senão falamos que precisamos fazer algo, mas deixamos para depois. Não, agora. Precisamos fazer agora. Amanhã é tarde demais. Então, eu acredito que realmente precisamos. Conhecemos o Papa Francisco, a Santa Sé está trabalhando com esse propósito, e seria bom se nós, nas dioceses e nas organizações religiosas, dessemos apoio ao Papa Francisco para ajudá-lo a salvar, junto a tantos jovens que não são cristãos, ou que são cristãos e não são católicos, mas todos juntos, é fazer um grande esforço pelo nosso planeta e pelas pessoas vivendo neste planeta. Muito obrigada, Cardeal Hollerich. Palavras inspiradoras. Eu concordo com você. Não é banal. Desinvestir em combustíveis fósseis não é uma ação banal.
é um compromisso de cuidar da nossa casa comum e da vida comum, e é preciso ser feito agora. Então, muito obrigada pelas suas palavras inspiradoras. Eu esqueci de me pedir desculpa pelo meu inglês, é o meu quarto idioma, e eu compartilho também, não sou nativa do idioma, então estamos juntos nisso. Obrigada. Eu gostaria de trazer agora a Ria. Ria, muito obrigada por estar conosco. Ela faz parte do Instituto de Paz Dennis Hurley, e sabemos que você tem trabalhado com um movimento sobre conflitos, e eu acho que há tempo atrás, a indústria de combustíveis fósseis era pintada como a indústria de ouro que fomentou o desenvolvimento em muitas nações. Mas qual é a natureza suja escondida nessa indústria de combustíveis fósseis, para além da causa das crises climáticas? Então, compartilhe conosco o que está sendo feito em Moçambique e outras partes do mundo. Muito obrigada, Lenden, pela apresentação. Então, no Instituto de Paz do Dennis Hurley, trabalhamos especificamente com países fora da África do Sul. Estamos na África do Sul, mas trabalhamos não só com a Conferência Episcopal da África do Sul, mas fazemos todo o nosso trabalho para além das fronteiras da África do Sul. E no Moçambique, especificamente, para falar sobre a crise, uma das questões que vemos e reconhecemos é um grande problema sobre a planta de gás natural e que está na costa de Moçambique, e eles construíram toda uma planta para extrair o gás líquido natural do canal de Moçambique para Madagascar. Então, e a crise que temos agora em Moçambique, por causa da insurgência que está acontecendo lá, houve uma declaração de que vão acabar com a planta. Então, tinha um plano belíssimo, era ecológico, era diversificado. A terra era usada para propósitos pastorais, para a fraternidade entre todas as pessoas, e não tinha recursos financeiros. Eles tinham o direito sobre a terra, e isso lhes foi tirado para construir a planta. E agora está sendo feita esse plano de extração do gás líquido natural, e vão agora tirar de Moçambique e levar para uma ilha próxima, e vão duplicar o trabalho, estragar ainda mais a ecologia. Então, não só estragaram a ecologia no Moçambique, em algumas regiões ambientais específicas, as florestas que estão sendo dizimadas devido à quantidade de poluição que estão causando, e agora as pessoas que precisavam usar a água nessa floresta para se manter, não podem mais usar as fontes de água limpa por causa de toda essa poluição que a planta causou. Então, não só destruíram a ecologia no Moçambique, mas também na ilha que fica próxima, onde estão repetindo o processo. Um lugar ainda menor, então vai ter um impacto ainda maior na ecologia local e no ambiente desse local. E fazendo isso, nós temos uma situação em que os conglomerados, com o apoio de governos, estão acabando com o ambiente, com a vida das pessoas, porque quando falamos da mudança climática e da crise climática, não é só pelo bem da Terra, mas é também por nós, homens, somos Homo sapiens sapiens, como o padre Josh disse. Nós vivemos neste planeta e temos o direito de pertencer a essas terras onde pertencemos, onde as pessoas estão sendo
excluídas de sua própria casa, sua própria terra, assim como está acontecendo em Moçambique. Mas estando na África do Sul, a África do Sul tem uma indústria de carvão muito grande numa província que fica a 8 quilômetros de onde nós estamos, e é uma grande crise ali também, porque na cidade que fica ali perto, é uma cidade que se traduz como a cidade do carvão. Há pessoas que estão sofrendo por doenças crônicas, doenças pulmonares, como asma, bronquite crônica, pneumonia. As pessoas estão no hospital repetidamente por causa dessas doenças, e isso vem por causa do ar sujo onde precisam viver, por causa dessas indústrias. E houve uma investigação onde descobriram que os móveis nas casas estão também poluídos. Não há como extrair esses combustíveis fósseis e queimar os combustíveis sem ter um efeito negativo direto nas pessoas, nos animais, nas plantas, na água que estão em torno da planta. Sim, Ria, muito obrigada por iluminar um pouco sobre toda essa maldade, essa sujeira da indústria de combustíveis fósseis. E obrigada ao Instituto e como estão trabalhando na linha de frente com as pessoas que são diretamente afetadas pelas empresas de combustíveis fósseis. Também queria perguntar, muitas comunidades religiosas na África que estão trabalhando para acabar com a indústria de combustíveis fósseis. Você poderia compartilhar um pouco mais sobre isso? E também, especificamente, temos uma audiência muito ampla no mundo inteiro, e como a comunidade global pode ajudar na resiliência das comunidades na África e em outras partes do mundo que estão enfrentando os impactos diretos da indústria de combustíveis fósseis. Sim, você tem razão. Há inúmeras organizações sem fins lucrativos nesses espaços. Atualmente, nós mesmos temos voluntários do México que vieram a Moçambique para ajudar na crise que estamos lidando ali. Também temos um voluntário de Camerun que também está ajudando. Então, há uma simbiose, esse intercâmbio de ideias e de recursos que tentamos alcançar entre nós e as outras organizações religiosas por todo o continente que lidam com a mudança climática, com o sofrimento humano e todas essas questões. Como as pessoas podem ajudar? Eu acho que, especialmente na Igreja Católica, a Comissão de Justiça e Paz está disponível e presente em todas as dioceses. E, então, também na África do Sul, nos outros países ao sul da África, não sei no resto do mundo, mas eu acredito que seja o mesmo caso. Eu acho que a Comissão de Justiça e Paz é uma ferramenta fácil para as pessoas contactarem, perguntarem como podem ajudar, quais são os programas que estão sendo desenvolvidos a nível diocesano para ajudar a cuidar das questões de mudança climática e desinvestimento, porque são coisas como a Comissão de Justiça e Paz que ajudam a impulsionar o movimento da igreja em termos de desinvestimento e coisas assim. Muito obrigada, Rhea. Você também mencionou, nós vemos os efeitos na saúde dessa indústria de combustíveis fósseis e também como a indústria de combustíveis fósseis causa milhões de mortes ao redor do mundo. Então, como que a comunidade católica global pode construir uma resistência a essa
infraestrutura massiva da indústria de combustíveis fósseis na África. Eu acho que uma das maneiras mais fáceis é continuar a falar, continuar a usar a nossa voz. A vantagem que a Igreja Católica na África, especificamente, tem é que costuma ser vista como a luz da esperança para as pessoas que buscam lidar com aquilo que deve ou não deve ser feito em seus ambientes específicos. Então, se conseguimos continuar como Igreja Católica e com as diversas conferências episcopais na África, falando especificamente da África, onde estou, se continuamos usando as nossas vozes são uma voz muito forte para os políticos nos lugares onde estamos. Então, se continuamos usando as nossas vozes para falar contra a ganância que conduz essa necessidade dos combustíveis fósseis, é uma maneira como podemos conseguir sair desse lugar onde as pessoas consigam enxergar que os combustíveis fósseis não fazem nada do que degradar o ambiente e afetar as pessoas. Muito obrigada, Rhea. Isto realmente está iluminando a nossa compreensão sobre a indústria dos combustíveis fósseis. Nós vamos ver algumas perguntas dos participantes, então esperem e respondam as perguntas que estamos recebendo aqui. Primeiro para o Bill, como funciona o desinvestimento para gerar mudança? Por que é tão importante continuar aumentando esses compromissos de desinvestimento? Ok, obrigado. Que conversa incrível estamos tendo. A campanha de desinvestimento tem raízes históricas. Quando começamos, estávamos nos inspirando no trabalho de uma geração anterior, no apartheid da África do Sul. E uma das primeiras pessoas com quem conversamos foi Desmond Tutu, o arcebispo anglicano, e que conduziu muito do trabalho contra o apartheid. E uma das coisas que ele falou foi: usem também essa semente para conduzir a luta pela justiça climática, pois também é uma questão de direitos humanos. E o desinvestimento por si mesmo não é a única resposta para o desafio climático. Há tantas outras coisas sendo feitas ao redor do mundo, nas comunidades indígenas também, para bloquear os gasodutos, mas é uma ferramenta muito poderosa e podemos ver que as indústrias de combustíveis fósseis odeiam isso. A segunda indústria de combustíveis fósseis no mundo, no seu relatório anual, percebeu que os combustíveis fósseis se tornou um risco para os seus negócios. Ou seja, que bom, porque realmente é um perigo para o mundo inteiro. Mas isso mostra o quanto que é desafiador. Porque, em primeiro lugar, tira a licença social dessas empresas, que foi e que pode ser algo que ajude as pessoas a entenderem o seu papel em causar a crise climática e prolongar essa crise climática, e que tem sido pior nos últimos 30 anos. E a segunda razão é que cada vez mais fica mais claro, conforme cresce esse movimento, é que agora estamos limitando o acesso dessas empresas para terem mais capital e aumentarem seus negócios. Existem muitas variáveis e que não dão mais a base que eles precisavam para continuar com seus trabalhos como antigamente. Houve 2 episódios ano passado, onde especialistas explicavam que investir em combustíveis fósseis já não valia a pena, porque o movimento de desinvestimento já afeta de tal forma
que não vale a pena investir. E uma das razões pela qual a campanha de desinvestimento se tornou mais fácil não é só por ser a questão moral certa de fazer, mas porque é também a questão financeira certa a se fazer. Aqueles que começaram a pedir pelo desinvestimento e começaram a desinvestir, hoje tem muito mais dinheiro disponível para educação, para hospitais e para o plano financeiro, porque a indústria de combustíveis fósseis tem piorado cada vez mais na última década. E a primeira razão é porque o produto que estão vendendo está degradando o planeta, então cada vez mais há uma pressão de regulamentação. E, em segundo lugar, as pessoas espertas no mundo já entenderam como usar o sol e o vento e produzir o mesmo produto que as empresas de combustíveis fósseis, de uma maneira muito mais limpa, cada vez mais barata. Então, vivemos em um momento... Eu não sou um teólogo, mas é bom viver num momento em que podemos sair da energia de baixo e passar da energia de cima, e fazer isso de forma que nos ajude a nível financeiro, a nível prático, moral, para a saúde e diversos modos. Muito obrigado, Bill. Realmente, energia que vem de cima. Você compartilhou conosco que o desinvestimento é efetivo, é algo que faz sentido a nível moral e a nível financeiro. Cardeal Roderick, você mencionou um pouco disso antes, mas há perguntas nos comentários do nosso público. Os paroquianos católicos querem desinvestir, mas precisam de orientação sobre como realmente mover as autoridades para realmente desinvestirem. Então, à luz de tudo isso, nessa lógica moral, nessa lógica financeira, nessa ideia da energia que vem de cima, como as paróquias católicas podem realmente agir para fazer com que as autoridades desinvistam? Em primeiro lugar, podem fazer algo em suas próprias paróquias, porque os paroquianos são os responsáveis pela paróquia, eles podem tomar decisões. Se eles não estão nos conselhos, eles podem pedir às pessoas que fazem parte dos conselhos paroquiais para agirem. Mas os bispos também estão abertos para ouvir o seu povo. Às vezes podem ter medo de perder dinheiro, precisam perguntar ao comitê econômico ou financeiro da diocese, e talvez eles tenham medo de perguntar ao comitê financeiro sobre o desinvestimento, mas é bom, pelo menos, visitar as paróquias, criar esse diálogo. Eu acho que muitos bispos vão ficar felizes com as pessoas, entrando em contato, conversando com eles pelas suas preocupações, porque o grande perigo de ser um bispo é que, se não nos esforçamos para agir, vivemos num mundo de administração, de conselhos, um mundo clerical, e vocês podem ajudar o bispo a sair disso, para estar em contato com a realidade, e nada é mais real do que a mudança climática. E vocês podem dizer ao bispo que Deus está presente na realidade, muito mais do que em nossos sonhos. Então, é uma chance para a igreja. Obrigado, Cardeal Hollerich. E realmente vemos exemplos incríveis vindo da Claire e do Bispo Leahy. Então, em termos de passos práticos, outra pergunta que tivemos é sobre como podemos apoiar, como um corpo, as opções alternativas aos combustíveis fósseis. Sei que conversamos sobre a plataforma de ação Laudato Si, mas, Claire, você poderia falar como as alternativas estiveram presentes na tomada de decisão de vocês? É uma ótima pergunta. Não é só uma questão de desinvestimento, mas uma questão de investimento responsável, investir no futuro que você quer ver. E não estamos lá ainda, temos uma jornada longa por diante.
E eu sempre falo que é necessário criar mais conscientização para o investimento em energias limpas. Precisamos pensar nessa transição justa. Isso vai ser discutido na COP26 no final do ano. Milhares de empregos nas indústrias de combustíveis fósseis. Como podemos apoiar essa transição para que não fique um buraco nesse desenvolvimento, saindo dos combustíveis fósseis e indo para as alternativas verdes? E pensando como as empresas desenvolvidas podem ajudar nos países em desenvolvimento para criar empregos mais sustentáveis, manter o emprego das pessoas em meio a essa transição. Muito obrigada, Claire. E nós vemos que nesse debate sobre a transição justa está muito ativo no sul global, na África do Sul também está muito presente, e gostaria de saber a perspectiva sobre como essa transição justa realmente funciona e é possível. Quais são as suas perspectivas, Claire? Me desculpe, é para mim a pergunta? Não, me desculpe, é para a Ria a pergunta. Sem problemas. Para os trabalhadores que trabalham na indústria de combustíveis fósseis, a pergunta mais importante na cabeça deles é: eu vou ter um emprego amanhã? Eu vou conseguir sustentar a minha família amanhã? E eu acho que é algo que precisamos continuar dialogando com os sindicatos de trabalhadores e as uniões, porque precisamos começar o movimento de sair das indústrias de combustíveis fósseis e chegar ao campo das energias limpas. Para fazer isso, precisamos começar a capacitar as pessoas para conseguirem sair do carvão, por exemplo, para as indústrias renováveis. Então, precisamos... Me desculpe, a água na minha garganta. Na África do Sul, temos o PPP, que é uma iniciativa pública de parceria, onde há fundos para capacitação e treinamento de trabalho, e o setor privado também entra na jogada e diz que vai continuar empregando as pessoas. Então, eles formam as pessoas para os empregos mais sustentáveis. Então, como organizações religiosas, precisamos ficar nesse lugar onde as pessoas não têm voz e para criar esse contato com as pessoas que podem investir para ajudar as pessoas na capacitação e para que possam sair das indústrias sujas para indústrias mais sustentáveis de energia renovável. Sim, de fato. Também a transição justa está acontecendo e os católicos precisam ter essas conversas sobre onde colocamos o nosso dinheiro. Muitas organizações e instituições católicas, várias colaborações que já existem, estão conduzindo esse diálogo, criando esses espaços para o desinvestimento e o investimento em energias limpas. Então, convido todos a participarem dessas conversas para falar sobre as energias limpas e outros investimentos e outras alternativas. Então, chegamos ao final. Tenho muita gratidão por todos vocês, por esta conversa brilhante, que realmente iluminou nossa compreensão sobre o desinvestimento católico global. E eu gostaria de encorajar a todos e todas para participarem do workshop de desinvestimento e reinvestimento em setembro de 2021. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para esses workshops. E também convido vocês a participarem do próximo anúncio de desinvestimento. Então, vai ser em outubro de 2021. Então, por favor, todas as instituições religiosas e organizações religiosas, se vocês se perguntam sobre quanto desinvestir, entrem no site do Movimento Católico Global pelo Clima e vamos apoiar vocês nesse movimento de desinvestimento. Vocês podem entrar no site que está na tela para saber mais detalhes.
Então, agradeço muito a todas as parcerias que ajudaram neste nosso anúncio de desinvestimento que foi na segunda-feira, do qual mencionamos hoje, a Green Faith, por exemplo, e todas as outras parcerias. Também gostaria de agradecer a nossos convidados incríveis. Foi realmente uma honra estar com vocês e ter essa conversa tão rica sobre este tópico tão importante para a nossa casa comum, seguindo as diretrizes da Laudato Si. Agradeço também o Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, que trabalhou conosco. Agradeço a equipe do Movimento Católico Global pelo Clima, trabalhando conosco por trás das cenas, ajudando a tornar possível este webinar, e agradeço a todos vocês que assistiram do mundo inteiro, e espero que isso também tenha sido inspirador para vocês, como foi para mim, e desejo uma ótima semana Laudato Si para vocês. Obrigada. Obrigado, muito obrigada.